Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje vamos iniciar a aprendizagem do casamento. Um assunto tão conhecido de um lado, mas muito mal explicado. Vamos se aprofundar. Porque na realidade, quem de vocês já participou num casamento judaico chamado Chuppah, a última das 7 bênçãos, vale a pena refletir. Agradecemos Deus. Bendito é tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criou alegria e felicidade, noivo e noiva, contentamento e júbilo, regozijo e deleite, amor, amizade, harmonia e companheirismo. Agradecemos Deus para o mérito de poder ter um casamento. Um assunto super feliz. Qual alegria temos hoje mais do que o casamento? Todos nós, a gente se veste bem e falamos Mabruk em árabe ou Mazal Tov em hebraico. A gente deseja que esse casal seja sempre feliz e feliz até a vinda de Messias. E continuar depois também. Mas, infelizmente, quando a gente se aprofunda um pouco, com tudo que nós temos hoje à nossa disposição do casamento, a gente fica em dúvida. E qual que é essa felicidade, afinal das contas? Em primeiro lugar, temos que enfrentar uma estatística terrível. 1 em cada 2 casamentos vai terminar em divórcio. E mesmo aqueles 50% que vão continuar, é uma grande dúvida quais que vão ser casamentos felizes. Ou seja, vamos num casamento hoje e a gente não sabe que tipo de alegria que isso vai terminar em alegria ou vai terminar numa tristeza. E nos últimos casamentos que eu estava indo, sempre essa pergunta me surgiu na cabeça. O que está acontecendo com o nosso mundo hoje? Que a questão de um casamento, e mais ainda um casamento feliz, virou uma raridade. E eu decidi que vale a pena fazer uma certa pesquisa. Eu comecei a pesquisar o assunto e eu me assustei. Me assustei daquilo que eu encontrei. Se qualquer um de vocês abrir o Google, que tem tanta informação, e só escreve essas palavras: casamento, felicidade e casamento feliz para sempre. Mas se vocês vão colocar a palavra amor junto, vocês vão enfrentar um verdadeiro problema. Estatística que sai, informação que sai, é nada sobre casamento feliz. É simplesmente como administrar o casamento. Isso temos livros sem fim. E parte dos princípios mais esquisitos, difícil para o ser humano até captar. Começa que men are from Mars, women are from Venus. Homens e mulheres são totalmente diferentes. E o conceito de casamento é algo totalmente ridículo. Ridículo. Jamais que isso deveria acontecer. É uma calamidade. Mas assim que é. As coisas funcionam assim. E os livros, os conselhos são sempre como administrar o quadro. Um quadro que no fim não vai dar certo. Mas, quem sabe, você vai ser daqueles poucos que dá certo por isso. E se não dá, vão te dar todas as dicas como administrar. O assunto é tão longe que eu peguei um livro de psicologia, aliás, de um autor fenômeno. E ele começa a explicar estatísticas e as suas ideias sobre o casamento. Ele conclui com algo que eu pensei, uau, já chegamos nesse ponto?
o bom Deus nos acude mesmo, porque ele diz o seguinte: no começo do casamento, a pessoa acha que escolheu o seu parceiro pela beleza, talvez pela inteligência, pelo sucesso, pelo corpo, etc. Porém, com os anos de convivência, começa a se dar conta, alarmado, de que escolheu o seu parceiro, entre outras coisas, porque ele complementa a sua própria neurose. Bom, ou seja, o motivo que escolhemos um parceiro, e depois ele elabora, que já que nenhum de nós é 100% equilibrado, cada um de nós possui neuroses. E a nossa neurose, precisamos achar alguém que vai comprar esse pacote, tá certo? Agora, se é uma pessoa equilibrada, não vai encaixar com nossa neurose. Precisamos achar alguém que também tem um certo neurose. E os neuroses têm que combinar, porque se os neuroses são iguais, são compatíveis, isso aqui tem uma dificuldade. Tem que ser opostos, mas eles, de uma certa forma, combinam. Isso, agora vem uma teoria inteira. O casamento é algo que é falido. Não funciona. Mas já que nós somos neuróticos, sofremos de neuroses, por isso temos que casar. Ótimo. Justo se encaixa com aquele bênção que nós falamos antes. Júbilo, harmonia, alegria, nada disso. O que nós temos hoje? Encontramos uma solução para a nossa situação neurótica. E aqui começa grandes estudos da psicologia moderna. Apesar que eu não vou me dedicar muito a elas, porque não é bem nossa área aqui, nem criticar a psicologia, porque nós vamos chegar a entender por que casamento é importante, por que ele é benéfico e por que ele é a fonte da alegria. Não apenas para resolver nosso neurose, tá certo? Ou qualquer outro problema. Há vários motivos que os psicólogos dão por que casar e como casar. Como falar, como conversar. Temos livros inteiros de sugestões como ter um diálogo. O que não falar, o que sim falar. E no fim, sim, são grandes conselhos para um quadro já no declínio. Um quadro que as coisas não estão funcionando, vamos dar uma dica como manter o assunto para não chegar ao divórcio. Mas é longe de ter um casamento feliz. E até que temos livros após livros tentando achar motivos por que casar. Isso também está sendo colocado hoje como uma grande pergunta. E infelizmente, hoje, temos vários tipos de casamento. Chama aqueles tipos de casamento. Eu não vou me prolongar neles porque eu espero que cada um de vocês entenda que o que eu estou falando agora, eu espero que é desnecessário. As próximas linhas. Tem um tipo de casamento que se chama hoje amor livre. Amor livre. No qual não haveria compromisso algum entre os parceiros. Um casamento sem compromisso. Agora, é interessante, a psicologia. O que a psicologia diz sobre um casamento assim? Começa a fazer sentido para eles. Por quê? Esse jeito de se relacionar mostra-se bastante satisfatório entre as pessoas mais jovens. Não. Se mostrou satisfatório entre pessoas mais jovens, amor livre. Mas quem entende o que é amor, entende que não existe amor livre. É contraditório. Quando a maturidade chegava, acompanhada de seus inevitáveis problemas relacionados à criação dos filhos e questões financeiras, as coisas não andaram bem com esse amor livre. O casamento simplesmente desapareceu. Mas será que isso é o motivo por que amor livre não serve? Olha, a psicologia está se perdendo. Já que tem certos compromissos que não dá para ter com esse conceito de amor livre, por isso não é uma boa ideia.
Amor livre não funciona, nem o amor e nem o livre. Todo conceito é totalmente um conceito confuso. Pois passar para uma nova ideia. Um casamento aberto. Isso é a coisa mais ridícula que existe no mundo, no qual cada parceiro autoriza e às vezes até supervisiona. Até que tipo de mundo que nós temos hoje. Que o mundo realmente aquilo que você fez exatamente certo. Supervisiona nas suas andanças extraconjugais. Coisa mais ridícula que tem que alguém pode achar e achar que isso se chama um casamento. Não tem casamento nenhum se alguém está traindo a sua esposa ou esposo e ainda na frente dele. Isso é uma coisa animalista, não tem nada a ver com casamento. É uma pobreza que não tem pior. Pois o assunto foi mais longe. Há aquele casamento hoje que pessoas optam por casas separadas. Isso aqui no Brasil até pegou forte. Ou seja, aqui as pessoas continuam casados legalmente, socialmente, financeiramente, afetiva e sexualmente, inclusive familiarmente. Mas cada um mora separado. Muito confuso. Será que tem qualquer um que deseja um casamento assim para seus filhos? Não acredito. Mas, já que as coisas não estão andando bem, para não chegar num divórcio, é uma certa separação e se deixa o mínimo para manter longe de ser uma opção para casamento. Por isso, volta a nossa pergunta original. O que aconteceu com o casamento hoje? Todas essas opções é cada um mais ridículo do que o outro. Não faz o mínimo de sentido e com certeza não trazem aquilo que nós vimos no início de hoje. Felicidade, contentamento, júbilo, amor, amizade, harmonia e companheirismo. Vai ter companheirismo, cada um mora separado. Agora, obviamente, tudo que o mundo está nos oferecendo hoje em termos de casamento é uma pobreza total. Pobreza total. Mas o assunto vai mais longe. Analisando os livros que nós temos, as opções que existem, tem um monte de livros que nos ensina o que fazer, o que não fazer, o que falar e o que não falar, que tom de voz ouvir, que tom de não ouvir. E são grandes instruções, são assuntos importantes. E quando a pessoa começa a ler isso, ele pode achar, aqui, agora temos um segredo. Segredo do casamento. Mas além de não responder à pergunta inicial nossa, o que é o casamento? Queremos manter algo que se chama casamento. E estão nos dando dicas como manter aquilo. O que é casamento? O que está por trás desse estabelecimento, dessa entidade, vamos falar, chamado casamento? Essas dicas, é óbvio que eles não vão funcionar. Não vão funcionar. Podemos ter 1001 livros sobre esse assunto e não vão resolver o assunto. Por quê? Muitos anos eu ouvi uma história de um grande amigo meu, muito conhecido no internet, Rabino Jacobson, YY. E ele relatou uma história que eu acho que funciona muito bem no contexto do casamento. Quando os judeus imigraram para os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, para receber a cidadania dos Estados Unidos, ele precisava ir diante de um juiz que ia fazer para eles algumas perguntas e eles deveriam responder aquelas perguntas. Se responderam certo, isso funciona até hoje. Tem uma série de perguntas que tem que responder. Mas os judeus chegando da Europa, sem conhecimento da língua inglesa americana,
era muito difícil para eles aprender as perguntas e as devidas respostas. E tinha lá um judeu, cujo nome era Moshe Weiss. E esse Moshe Weiss era um senhor na certa idade, e ele tinha, para receber a cidadania dele, ele precisava ir no juiz e responder perguntas. E ele começou a memorizar as perguntas e as respostas o melhor que ele pôde, mas estava muito difícil. Chegaram para ele e falaram: o senhor não fica nervoso, seja o mais natural possível. Primeira coisa, vão te perguntar qual que é o teu nome. Pergunta, say, what is your name? Você vai responder Moshe Weiss. Isso é difícil? Eu falo, claro que não. What is your name? Qual que é o meu nome? Moshe Weiss. Ótimo. Segunda pergunta. Quem que era o primeiro presidente dos Estados Unidos? É um pouco mais complicado. Primeiro presidente dos Estados Unidos. Você responde George Washington. Também dá. Memorizou. George Washington. Primeiro presidente dos Estados Unidos. Depois, a terceira pergunta. Quantos estados tem nos Estados Unidos? Quantos states tem nos Estados Unidos? Responde 51. Depois vão te perguntar quantos filhos que você tem. Responde 5. Depois vão te perguntar se ambos teus pais estão vivos. Você vai responder sim. Ambos são vivos. Só isso que você tem que lembrar, não pergunta nada mais disso e o assunto está resolvido. O Moshe Weiss memorizou tudo isso aqui. Finalmente chegou o dia. Ele está diante do juiz. Moshe Weiss memorizando tudo. No fim, o juiz lhe pergunta: como que você se chama? Ele responde: George Washington. Segunda pergunta: quem era o primeiro presidente dos Estados Unidos? Ele responde: Moshe Weiss. Quantos filhos que você tem? Ele responde: 51. Quantos states tem nos Estados Unidos? 5. Quando o juiz começou a rir, ele entendeu logo o que aconteceu aqui. O juiz perguntou para ele: me diga, Moshe, quem que é mais mexigre, mais louco? Eu e você? Ele respondeu: ambos. Achando que a pergunta se seus pais estão vivos, ambos. Nós somos dois loucos. Não adianta pegar um livro e memorizar. Para isso eu vou falar assim, para isso eu vou falar assim, para isso eu vou falar assim. A vida não é algo que funciona como esse ritmo que você pode memorizar todos. Ou é, ou não é. Por isso, todas essas dicas vai sair uma coisa mecânica, artificial, que não tem sentimento nenhum. E com certeza é o vazio de qualquer sentimento de paixão e amor, que é a base de qualquer casamento. Por isso, essas dicas, duvido que eles vão ajudar alguém para ter um casamento feliz. Talvez sim, quando a situação já é caótica, o ambiente de briga, discórdia, assim diante, te ensina como não aumentar o fogo de uma briga. Isso sim, ótimo. Mas isso vai trazer um casamento feliz, sabendo que isso eu vou fazer assim, isso eu vou fazer assim. Agora, todo esse assunto, a diferença entre homens e mulheres, para chegar numa conclusão que isso encontramos em todo e qualquer livro, que as mulheres pensam diferente e até usam uma expressão que eu considero de um grande desrespeito. A mulher é um bicho inexplicável. Inexplicável. Como se tivesse ela alguma coisa assim,
feita errado, tá certo? Não dá para explicar. Por isso o homem tem que se preparar. Como domesticar, de uma certa forma, esse bicho inexplicável, através de todos os truques que... Será que isso é um casamento feliz? E o autor de um dos grandes livros, ele conclui: não existe um padrão no casamento. Cada um tem que construir um casamento feito para ele. Exatamente. A maioria das vezes são os neurosos que se causam, mas, conclusão, cada um tem que construir seu casamento, já que seu neurose é diferente do que o outro, cria todo o sistema, tenta levar isso adiante. Depois ele mesmo faz uma pergunta, mas sabemos que a estatística fala que não está certo. Aqui, com toda a profundidade da psicologia moderna, diz o seguinte: provavelmente esse casamento vai terminar em pizza, como se diz. Em vez de falar em divórcio, vamos usar uma expressão mais popular aqui. Vai terminar em pizza. Mas, casamento é que nem a vida. Todos nós sabemos que a vida não é eterna. E por isso nós não vamos viver. Conclusão. Casamento também é temporário. Mas durante o tempo que funciona, aproveita ao máximo, sabendo que provavelmente ou tem uma grande chance de ou ser um casamento não feliz, ou pior ainda, terminar em divórcio, porque isso é o melhor que nós podemos fazer. Pensando nisso, eu pensei, uau, se o mundo chegou nessas conclusões, com essas estatísticas, nós somos os maus lençóis mesmo. Maus lençóis mesmo. Ou seja, nós temos aqui um ataque frontal sobre todo o conceito e entidade do casamento, que realmente ela não funciona, e mesmo quando ela não funciona, deve funcionar mal. Vamos administrar o melhor que nós podemos. As mulheres e homens não combinam, pensam diferente, e sobre isso tem estudos e estudos dos maiores psicólogos para explicar o assunto. Dizendo que as mulheres pensam de uma forma circular, eles começam a falar antes de ainda saber onde que eles vão chegar. Homens, quando eles falam, já decidiram, por isso a mulher está esperando para ele continuar assassino, para ele já terminar. No fim, tem todas essas explicações para demonstrar que o diálogo entre eles realmente é difícil, mas tem truques. E até concluindo com essa grande ideia dos neurosos que se combinam, uma ideia totalmente freudiana, por isso, quem realmente está casando, a loucura que está dentro de nós. Uau! Isso realmente é assustador, uma ideia. Ou seja, a parte normal, mesmo, a parte sã, vamos dizer, a parte saudável, mentalmente saudável, não está casando. Ou não deveria casar. Ou poderia casar de várias outras maneiras. Mas, já que eu tenho uma certa neurose, e isso realmente precisa de um casamento, porque neurose sozinho tem uma tendência de piorar. Por isso, quem estão casando são realmente os loucos. Vamos falar isso em português, claro. Os problemáticos. Ou o problema dentro de mim que está casado. Isso é o princípio. Será que é isso que queremos nas nossas vidas? Será que é isso que nós queremos para nossos filhos? Graças a Deus, meus filhos já estão casados. Mas meus netos estão para casar. Será que é isso que eu vou explicar para eles? Olha, gente, vocês vão casar, mas não é vocês mesmos, a parte dos neurosos que vão casar. E, mesmo assim, tem uma grande chance que o neurose vai sair fora do controle, que não vai combinar, que vocês vão ficar neuróticos mesmos e se divorciar. Que mundo que nós somos agora. É triste. Eu estou falando isso com sorriso porque só assim que essa mensagem vai chegar a vocês. É triste mesmo. Eu acho que tudo que acabamos de falar realmente é um grande neurose, porque nada disso aqui faz sentido e com certeza é contra o espírito da Torá e o espírito da Halachá, da lei judaica.
Mais ainda, nós vamos, durante nossas próximas aulas, estudar bem o Kabbalah do casamento. E quando vamos entender a parte mística do casamento, nós vamos entender que o casamento é algo tão positivo, algo tão puro, tão elevado, que realmente provém da essência da nossa alma, exigindo de nós atitudes mais altruístas possível e, ao mesmo tempo, dando para nós oportunidades para despertar e revelar a nossa essência. Que pode parecer um pouco contraditório. Me conectar com outra pessoa, me adaptar e, ao mesmo tempo, revelar meu verdadeiro eu. Será que não tem uma certa contradição? Se eu vou revelar meu verdadeiro eu, será que esse que conecta? Ou eu tenho que me colocar em certas vestimentas ou situações para me adaptar para minha esposa ou esposo? Sou eu. Isso temos que estudar. Porque casamento é profundo. Ele é tão profundo que nós temos que ver o seguinte, que na realidade o amor é um grande paradoxo. E já vamos mudar a palavra. Não é um paradoxo, são muitos paradoxos. Quais que são os paradoxos? De um lado, é a mais altruísta que existe. Para ter um casamento feliz, a pessoa realmente tem que saber sair do seu ego, do seu eu, e realmente se entregar para uma outra pessoa. Isso é um casamento, mas ao mesmo tempo ele é mais altruísta e, por outro lado, ele também, amor, é egoísta. Se eu amo, porque vou me sentir bem nesse amor. Ele é egoísta e altruísta ao mesmo tempo. Ele é mais generoso e mais gratificante. Estou sendo muito generoso no casamento, mas eu recebo muito. É o mais espiritual e o mais físico. É o mais natural e o mais irracional. Isso é verdade. Mas é natural e irracional ao mesmo tempo. A fonte de nossos prazeres mais profundos e nossas agonias mais profundas. Isso tudo faz parte do casamento. Se juntam opostos e opostos total. Paradoxos e vários paradoxos. Amor é uma emoção. Será? Ela é muito mais do que um sentimento. Para onde quer que olhemos, natureza, sociedade humana, física, a equação doador-receptor é a própria matemática da existência. Sempre a matemática funciona. 1 e 1 são 2. Mas no casamento, a matemática não bate. 1 mais 1 nunca é 2. No amor, 1 mais 1 é igual a 1. Mas será que isso são palavras? Apenas palavras? Ou essas palavras têm um conteúdo? A chave, agora vamos entender isso bem. A chave para o amor é o altruísmo e a satisfação que ele traz. O que é o amor? A chave para o amor é altruísmo e satisfação. Por mais contra-intuitivo que possa parecer, o ser humano, ele realmente junta esses dois conceitos, altruísmo e satisfação. Como que isso pode ser? Como se pode juntar conceitos tão opostos? Aqui tem uma razão. Quem está casando não é apenas nossos neuroses, não é apenas nosso corpo. Nós não podemos esquecer que cada um de nós possui uma alma. O altruísmo da alma é tão grande quanto o egoísmo do corpo, se não mais. Por isso, provavelmente, vamos deixar todo mundo pensar um pouco sobre isso que nós falamos hoje. Vamos hoje terminar mais com uma pergunta, porque eu quero que realmente vocês refletem sobre isso que nós falamos hoje.
Vocês vão fazer lição de casa. Talvez a capacidade de amar verdadeiramente seja a área da vida mais profundamente impactada pelos ensinamentos da Kabbalah. Quando mais sintonizado uma pessoa estiver com sua alma, mais que vamos entrar em sintonia com nossa alma, maior será a capacidade para o amor puro. Ou seja, aqui temos uma novidade. De uma certa definição que o mundo não está sabendo. Se alguém está querendo casar, deixar sua alma fora, ele realmente está nas maus lençóis. Ele vai ter que casar nessa ideia freudiana que vimos antes, que o neuróse se casa. Se não pior. Mas se alguém vai dedicar o tempo, ele vai começar a entender que quem está casando aqui é sua alma também. As almas estão se ligando. O íntimo da pessoa, a sua alma, está se ligando. A alma realmente possui essa força de altruísmo. O amor é a linguagem da alma, não do corpo. Sem uma compreensão da alma, estamos quebrando os dentes, falando com um sotaque horrível e constantemente confundindo nossos verbos com substantivos. Vira uma confusão. A Kabbalah nos ensina, a linguagem da alma nos permite liberar sua capacidade ilimitada de amor. Mas antes de deixar vocês com esse pensamento, eu quero ainda colocar mais um assunto importante. Como rabino, e um rabino com uma certa experiência em questões do casamento, acontece muito que casais vêm falar comigo. E eu sempre escuto uma linha. O motivo da insatisfação. E qual que é o motivo dessa insatisfação? O que eu estou ganhando nesse casamento? No inglês até soa um slang mais comum. What's in this for me? O que tem aqui dentro desse conceito de casamento? O que tem aqui para eu ganhar? Não estou ganhando. Ou às vezes, não estou ganhando daquilo que foi a minha expectativa. Às vezes é necessidade. Hoje a gente usa a palavra muito needy. Eu sou needy. Tenho aquilo que eu preciso. E eu não estou recebendo isso. Imaginei que eu vou receber muito mais. A resposta é: eu usei o lado da mulher reclamando, mas pode ser o contrário também. Apenas um exemplo. Eu vou tentar, durante nossas próximas aulas, equilibrar entre marido e mulher, não sempre usar a mulher como quem está reclamando e o homem respondendo. Eu falo, não sei o que ela quer da minha vida. Estou trabalhando, estou trazendo dinheiro, estou dando para ela toda a atenção que precisa. E ela o tempo inteiro está insatisfeita. Ela já veio com uma série de problemas da infância. Quem sabe o que está sofrendo? Linha Freud, tudo que acontece na infância depois, durante a nossa vida, volta a nós atacar. E ela chega e diz, eu não sei como resolver os problemas dela. Ela tem problema, ela não está bem. Eu não sou um psicólogo aqui para saber. E não adianta eu ler todos aqueles livros, como falar, não responde daquilo que é necessidade dela. Eu não sei o que ele quer de mim mais daquilo que eu estou fazendo. E ela, dá para falar com uma pessoa assim. Somos casados já há 5 anos, ela ainda não sabe o que eu estou precisando. Tudo eu tenho que ensinar para ela, tudo tenho que falar. Estou cansado de falar tanto. E eles falam, mas mesmo após você falar, não estou entendendo o que eles falam. Não estou sabendo por que está insatisfeito. Eu não tenho outro, nunca te traí, está certo. Trabalho, me dedico a você. Expectativa. Alguma coisa está errada aqui.
alguma coisa está errada aqui. A expectativa dela. Por que ele não responde para aquilo? O que ele espera dela? O que ele espera da vida dela, na realidade? Talvez o problema não é o que ele espera dela. E talvez a insatisfação que ela tem de si realmente está exigindo dela, mas não bem do departamento dela. O que ele esperou do casamento? Como que ela entendeu o casamento? Solução dos problemas. Aqui tem um grande segredo. Muitas pessoas casam para fugir dos problemas. Eles acabam descobrindo que, além dos problemas que eles tiveram antes, que não foram resolvidos, não vão ser resolvidos, agora eles têm um problema a mais, que é o casamento. Casamento não resolve os problemas. Ponto final. Mas o que é o casamento? Se não é para resolver os problemas, se não são os neurosos que se casam, amor é expressão da alma. O que isso significa? Mas eu sou alma, por acaso? Eu sou uma pessoa de corpo e alma. E meu corpo está aqui, é needy. Meu corpo realmente tem suas necessidades, suas exigências, suas expectativas. De repente percebemos que nós não sabemos o que é casamento. Ficamos confusos. Ouvimos tanto hoje sobre casamento, mas ficamos totalmente confusos. Por quê? Deve ter algo no casamento que está ligado com felicidade e alegria, com contentamento e júbilo, regozijo e deleite, amor, amizade e harmonia. Mas a gente não sabe onde encontrar isso aqui. Acabamos de descobrir que fizemos um mau negócio e ainda temos que ficar alegre com esse mau negócio. A gente fica totalmente confuso. E aqui tem um assunto. Aprendemos hoje sobre tudo. Mas o que é casamento? Ninguém nos ensina. Ninguém nos ensina o que significa casamento. E depois vamos ter o que chama casamento feliz. Depois vamos entender o que é casamento com amor e ainda mais com paixão. Vamos realmente reconstruir o conceito e começar desde o início. Tirar todo esse garbage, todo esse lixo que foi acumulado, com todas essas opções liberais que existem, que não servem para nada, não servem para felicidade nenhuma. E voltar para aquilo que era desde o início da criação do mundo, quando Deus entregou para Adão a Eva, e finalmente o versículo diz, Adão se tornou um homem feliz. Vamos voltar para entender o que significa casamento. O que se espera de nós do casamento. O que faz um casamento não ser apenas um casamento, mas um casamento feliz. E mais é feliz, um casamento amoroso. Um casamento que está todo mundo realizado. É possível? Claro que é. Nós vamos ver que é possível. Mas é algo que temos que aprender. Não vem tão natural e easy fácil. Temos que investir no nosso casamento. Mas para investir no casamento, antes, vamos às nossas próximas aulas, realmente começar a reestruturar o conceito casamento. E depois vamos passar para casamento feliz, assim. Eu espero que eu deixei vocês bem mais confusos daquilo que vocês eram antes. Que realmente vocês perceberam que vocês têm dificuldade de responder às minhas perguntas. Se vocês têm dificuldades, é o início de uma grande salvação para todos nós. Porque nós vamos, se Deus quiser, com a ajuda de bom Deus, tentar entender melhor esses conceitos e vamos trazer a verdadeira felicidade na nossa vida. Casamento é beautiful. É o máximo. É uma dádiva de Deus. Merece a bênção que nós começamos hoje.
Mas temos que fazer a lição de casa. Uma boa tarde para vocês todos. Até a próxima.